A luz tá indo embora, eu preciso gravar correndo. Tudo bom, preciso gravar correndo, pra não perder a luz. Então vamos, né, Duquinha? Olá. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam... o Duque concordou ali, que estejam bebendo bastante água, se hidratando e lendo bastante. Espero, sim, sim. E que estejam gostando das suas leituras principalmente, porque ninguém é obrigado a ler coisa que não gosta, né? Então, aproveitando essa deixa, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é resenha. Eu andei vendo algumas pessoas falando sobre leituras, essa questão de se você deve ler ou não, livros que todo mundo fala, ou livros que são considerados clássicos e essas coisas, e eu parei pra pensar sobre isso, né, e percebi algumas coisas, alguns livros que muita gente adora ler, que eu sempre vejo alguns memes nas redes sociais e eu fico perdidinha, porque, né, não li o livro. Mas eu percebi que tem alguns deles que eu também não tenho tanto interesse assim, porque não me chama atenção. E hoje eu vou falar sobre eles. Eu não vou falar o detalhe de cada livro, nem explicar nada disso. Eu vou mais só falar a minha opinião do porquê eu não tenho vontade de ler, e vou explicar realmente o motivo e tal, e contar pra vocês quais são. Mas eu vou deixar claro a partir de agora que é só aquela questão de eu não ter me identificado com a sinopse, eu não ter me identificado com a ambientação do livro ou alguma coisa parecida. Mas os livros que eu vou falar aqui não quer dizer que eu não vou ler algum dia. São livros que no momento eu realmente não tenho vontade de pegar e ler. Eu realmente não tenho vontade de fazer isso por N motivos, certo? Então eu não quero demorar muito, mas é basicamente isso, tá? Os que eu tô falando aqui não é tipo, eu nunca vou ler isso. Não. Porque eu sempre falo, todo mundo tem que ler os livros porque é a experiência de cada um. Muitas pessoas falam que é muito bom, mas pra mim pode não ser, então isso é totalmente normal, isso é básico de leitor. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas, por isso que a gente tem vários gêneros, vários tipos de livros e histórias e afins. Eu vou começar, tá? O primeiro livro, é o primeiro que vem na minha cabeça, é Game of Thrones. Me desculpem, fãs, me desculpem mesmo, mas o motivo pelo qual eu não tenho vontade de ler, pelo menos não no momento, é porque eu assisti a primeira temporada da série. Outro parênteses, ok, que a série é sempre diferente do livro, enfim, mas a série me deu um norte do que eu poderia esperar no livro. E é muito nome, é muita coisa pra lembrar, é muito lugar, todo mundo é relacionado com todo mundo e ao mesmo tempo ninguém é relacionado com ninguém. E eu sou uma pessoa lenta e eu não consigo entender isso. Então, não é um atrativo pra mim, sabe? Principalmente porque a história se passa em uma era que eu não gosto muito, assim. Não é um tipo de livro que, livros medievais, essas coisas, assim, eu não gosto muito. Eu não sei porquê, mas eu não tive experiências boas com livros parecidos, né? Histórias parecidas, então eu acabo meio que tendo receio de pegar livros que tenham a mesma ambientação e o mesmo estilo, assim. Então eu não tenho vontade agora de ler por isso, sabe? Porque realmente não me agrada certas coisas dele. E eu não tenho, assim, pegar e ler, eu já vi que eles são gigantes. Então já começa pelo fato de ser um livro muito grande para uma pessoa que demora a pegar nome de personagem, que às vezes fica perdido no meio da história. Por isso que eu adoro história que tem mapa. Quando o mapa vem no livro, a pessoa, a gente tá indo pra não sei onde, eu vou lá no mapa, ela tá saindo daqui e tá indo pra cá. Então, porque eu fico muito perdida. E Game of Thrones tem vários elencos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu tenho essa sensação de que eu não ia aproveitar a leitura, que eu ia estar muito preocupada tentando entender quem é quem, onde está se passando naquela história. Então não é um livro que no momento eu tenho vontade de ler. Talvez mais pra frente ou em algum outro momento quando eu estiver mais aberta pra ler ele, mas no momento é um que eu não tenho tanta vontade assim, infelizmente. E eu sei que muita gente gosta muito desse livro, fala muito bem da história, da escrita do autor,
mas é que nem Stephen King, como eu tenho muito medo de ler os livros deles por causa que é de terror. O gênero realmente não dá. Então, assim, tem uns livros que você já vai com receio e às vezes você indo com receio, o livro acaba não sendo bom, a sua experiência acaba sendo ruim. E eu não quero isso, eu quero poder aproveitar sem ir com a mente já preparada pra não gostar, sabe? Então, esse é o primeiro. O segundo deles é A Seleção. A verdade é que eu pretendo ler em algum momento, porque vai sair o filme, né, ou a série na Netflix, e eu gosto muito de ver essas comparações de adaptações, o que tem de diferente. Então eu quero muito ler pra poder ver essa diferença, sabe? Porque é uma coisa que eu adquiri pra mim em questão de escrita de roteiro, sabe? Escrita de histórias, né? O quanto da história principal eles utilizaram pra criar a adaptação. Isso é uma coisa que eu gosto muito de avaliar e de estudar essas diferenças e porque talvez aquela versão foi melhor ou porque não, o que faltou. Então eu queria muito ler pra poder fazer isso, sabe? Esse estudo. Mas eu não tenho interesse em ler por causa da história. Não, eu vi vários memes, sempre tem no TikTok, no Instagram, sempre tem memes com relação a esse livro, né, essa história, né, os personagens. E eu vi o hype de todo mundo quando a Netflix falou que ia fazer a adaptação, mas não é um livro que eu tenho vontade de ler por me interessar pela história ou por me interessar pelo ambiente e pelas situações, não mesmo. Eu não tenho vontade mesmo de ler essa história assim, não agora, assim como gosto, né? Nenhuma delas é tipo agora. Mas eu quero mais ler ela pra estudo, sabe? Seria um material de estudo e não uma leitura, tipo todos os outros livros que eu tenho na minha lista pra ler, que são leituras que eu quero muito ver mais além do que a sinopse entrega. E no caso da Seleção, não é um que eu goste, que tenha me gerado interesse em ler a história. Então, esse é o segundo livro. O terceiro, gente, por favor, não me cancelem, é mais a questão, essas situações mesmo, sabe? São livros que todo mundo sempre fala que gosta, todo mundo usa sempre de referência pra alguma coisa, mas eu realmente não tenho vontade de ler e isso é normal, sabe? Você não querer ler certos livros que todo mundo fala. Ah, você tá falando isso por modinha. Não é modinha, realmente eu não tenho vontade de ler e como eu disse, são os que as pessoas mais comentam. Então, o terceiro livro é It, A Coisa, do Stephen King. Eu tenho medo de palhaço. Me dá agonia, palhaço me dá agonia. O dele, eu vi cenas do filme e eu não gostei do que eu vi. Eu fico imaginando que talvez o livro, por a escrita narrar aquelas situações e pela escrita narrar aquele personagem, eu sinto que eu ia ficar muito mais agoniada e muito mais incomodada do que qualquer outra coisa. Então, eu realmente não tenho vontade de ler. Esse, eu posso dizer que, a não ser que alguém me pague muito, ou uma aposta que vale muita coisa, eu dou uma chance, mas acho que dessa lista que eu trouxe hoje, né, são 4 livros, dessa lista que eu trouxe hoje, esses são... It é o livro que eu realmente vou dizer não em todos os momentos que aparecerem, porque eu não gosto de filme de terror, não dei tantas chances assim pra livros de terror, mas eu sinto que todo mundo, como fala bem da escrita do Stephen King, eu li um livro dele e eu gostei da narrativa dele, eu sinto que o fator dele escrever muito bem, ele entende bem como atingir certas emoções e aspectos da leitura que eu sei que eu iria ficar muito incomodada. Então é um livro que eu não tenho vontade de ler por isso, porque eu sei que não vai ser prazeroso pra mim, que eu não vou ler aquele livro gostando do que eu tô lendo, ou pelo fato de talvez a escrita dele ser tão imersiva, eu realmente me sentindo no livro, eu ter pesadelo com isso, eu não tô afim. Eu realmente não tô afim disso, então eu sinto muito, mas é um livro que eu realmente não quero dar chance. Esse eu posso dizer que eu não quero dar chance de jeito nenhum. Os outros eu pretendo ler sim em algum momento, tipo, não agora, não é o que eu tenho interesse nesse instante, nesse ano ou no próximo ano. Mas It é um que assim, talvez daqui a uns 10 anos,
não vou colocar nem metas, porque sem condições de chegar perto. E é um trombolho desse tamanho, um amigo meu tem, ele mostrou umas fotos, é um negócio desse tamanho que eu fico, gente, pra que eu vou me submeter a isso? Não. Então, It, do Stephen King, é um que eu, infelizmente, tenho muito medo, muito receio pra ler em algum momento, pelo menos agora, sim, e nos próximos meses. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que gosta dele, eu sei que tem muita gente que realmente admira aquele livro e toda a complexidade que tem nele, mas me desculpem, não é pra mim. E o último, eu deixei esse por último, porque é o seguinte, uma amiga minha tem o livro, já ficou de me dar, a gente se encontrou, a gente já se encontrou em algumas ocasiões, assim, muito rápido, e eu sempre esqueci, mas tá com ela. E como ela vai me dar o livro, eu vou ter ele aqui, e eu sei que eu tenho um problema de, se eu tenho um livro aqui, eu tenho que ler. Então esse é um livro que eu deixei por último, assim, que realmente eu não tinha vontade, mas pela oportunidade de ter o livro, eu realmente tenho mais chances de eu dar uma olhada nele, dar uma lida aqui ali, do que os outros que eu falei. É O Senhor dos Anéis. Ela conseguiu o livro, ela achou nas coisas dela e vai me dar pra eu ler, né, vai dar pra mim o livro. E é um livro que até então, assim, eu realmente não tinha vontade de ler, pelo mesmo motivo de God, sabe, de Game of Thrones. É muita coisa acontecendo, são muitos personagens, muitos elencos e histórias em épocas assim medievais, e essas coisas não são um atrativo muito grande pra mim. Então, um ponto principal foi esse. Eu assisti os filmes do Hobbit. E o filme do Hobbit eu gostei bastante, não consegui assistir O Senhor dos Anéis todos os filmes ou completo, né? Eu sempre assistia pedaços. Mas pelas coisas assim, nunca me chamou atenção, sabe? Nunca eu olhei e falei, eu quero muito ler o livro desse filme pra ver o que tem. De verdade, nunca me deu essa vontade. Não sei, exatamente pela questão da ambientação da história, que não é o tipo de coisa que realmente eu gosto de ler. Mas como ela vai me dar o livro, existe uma grande chance de nos próximos meses eu ler O Senhor dos Anéis, porque eu vou estar com o livro aqui, então por que não, né? Mas eu vou ler pela ocasião mesmo de ter o livro em mãos, porque se fosse pra eu comprar, provavelmente ia demorar tanto quanto os outros desse vídeo. Quem sabe nas próximas semanas, em algum momento, vocês vão ver que eu tô lendo O Senhor dos Anéis e aí vai aparecer. Basicamente isso o vídeo. Eu espero que eu não cause problemas pra mim, mas é aquilo mesmo, é a minha opinião com relação a esses livros, e são realmente histórias que todo mundo tá sempre falando e que eu fico, gente, eu entendo o motivo. É aquela coisa, eu entendo o motivo de ter chamado a atenção de várias pessoas, de muitas pessoas terem gostado, de ter vários, né? Tanto é que virou filme. Acho que a maioria dos livros que eu falei, todos eles tiveram adaptação de tão grande que os fãs se tornaram desses livros, né? Dessas histórias. Mas, apesar disso, são livros que as histórias e as sinopses e tudo que eu li sobre não me chamaram a atenção pra colocar na minha lista e ficar realmente, poxa, qual que eu leio agora, né? Quando eu vou comprar os próximos, eu fico, qual que eu escolho? Tem tantas opções, qual que eu quero mais ler? Eles nunca estiveram na minha lista, então eu quis fazer esse vídeo por isso, sabe, também, pra falar um pouco, até pra explicar um pouco mais dos tipos de livro que eu gosto e, né, os tipos de livro que eu não gosto. É uma tag, vamos dizer assim, essa tagzinha que eu trouxe mais pra explicar isso. Espero que vocês tenham entendido os meus motivos, porque é super normal, todo mundo tem muito livro por aí que todo mundo tá falando o tempo todo e tem gente que gosta, tem gente que lê porque tá no hype, tá todo mundo ficou famoso e acaba não gostando, entendeu? Então eu não queria fazer isso com esses livros, eu queria dar a chance no momento certo, mas agora, falando Letícia deste momento que está gravando esse vídeo, eu não tenho intenção nenhuma de ler os 3 primeiros que eu falei. O último, como eu logo vou ter ele em mãos, é bem provável que eu leia assim. Mas é aquela coisa, eu vou me preparar pra não entrar lendo o livro já, tipo, não vou gostar por causa do universo. Entendeu? Então vai ser uma experiência bem diferente. Eu espero documentá-la pra vocês. Então, eu esqueci de dar os avisos no começo do vídeo. As minhas redes sociais estão linkadas
aqui embaixo. Espero que vocês me sigam lá, eu tô postando coisinhas, né? As resenhas que eu sempre posto, eu posto uma versão menor delas no meu Instagram, pra quem quiser acompanhar e for mais rápido. Eu tô tentando postar mais coisas por lá, tem meu blog, também na descrição, meu Scooby, pra quem quiser me seguir no Scooby e ver o que eu tô lendo e as minhas opiniões que eu também tô colocando lá às vezes. Tá tudo ali embaixo, só escolher qual que você quer seguir e me encontrar por lá. Eu também tenho um conto publicado na Amazon, o nome dele é Post-it Pra Você, é uma historinha curtinha que eu gostei muito de escrever. Tá linkado também ali embaixo, se você tiver interesse em descobrir mais um pouquinho, e ler e comprar. Tá disponível pro Kindle Unlimited, então pra quem paga o Kindle, é só procurar lá na pesquisa Post-it Pra Você, que você vai encontrar o primeiro ou o segundo resultado que aparece lá. Espero que você leia e goste. Se esses livros que eu comentei aqui, você gosta de algum deles e você quer defender o seu ponto porque eu devia ler, bota nos comentários, tá? Eu vou ver também muito por vocês o que vocês acham das histórias e se vocês concordam comigo em alguns pontos e se, né, o que acham, do que vocês acharam da experiência de vocês lendo algum desses livros que eu comentei, só botar ali embaixo que eu quero saber, certo? Vejo vocês em um próximo vídeo em outro momento. Tchau!